texto maravilhoso do R.N. Monteiro. O gênero textual dessa semana que nós iremos ver, nós iremos estudar, é a notícia. A notícia, assim como a entrevista e a reportagem, ela pertence à esfera jornalística. Vamos tentar entender um pouco sobre esse gênero. O que é uma notícia? É um texto informativo na qual aborda um tema atual ou algum acontecimento. Ou seja, pessoal, esse gênero, esse texto, ele tem como objetivo informar o leitor sobre um tema, sobre um assunto recorrente da nossa atualidade. Por exemplo, o coronavírus, a Covid-19. Ele nunca vai trazer informação fictícia, ou seja, ele nunca vai trazer uma informação que seja inventada, que seja mentirosa. Ele vai trazer sempre um acontecimento real, ou seja, algo que já realmente aconteceu ou está acontecendo. A notícia, ela circula nos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, rádio, internet e os meios televisivos, porque elas são transmitidas através dos telejornais. A notícia, além de ser um texto informativo, como nós acabamos de falar, ela também pode ser um texto descritivo e narrativo ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e os personagens envolvidos. Ou seja, a notícia é um texto informativo, como a gente acabou de falar, porque ela tem como finalidade, como objetivo, uma informação sobre um determinado assunto ao leitor. Ela é descritiva porque ela vai descrever como é as ações daquele fato. Ela é narrativa porque vai incluir vai situar no espaço como é que aquele fato se realizou. Então ela vai trazer informações referente àquele fato que se tornou notícia, como aonde aquele fato ocorreu. Foi aqui na cidade de Teresina, foi aqui no bairro Piauí, foi na cidade de Monsenhor, foi em Fortaleza, Ceará. Onde, quando aquele fato aconteceu? Foi ontem à tarde, às 14 horas? Foi ontem à noite, às 23 horas? Ou foi hoje, às 5 horas da manhã? E as personagens envolvidas, que são as pessoas que estão envolvidas no acontecimento desse fato que se tornou notícia. Então, vai trazer essas informações, vai acentuar essas informações dentro do texto. Então, por isso, é também um texto narrativo. Quando foi que esse fato aconteceu? Ela traz também essa informação. Onde esse fato aconteceu? Qual foi o lugar que esse fato aconteceu? A notícia traz informação. Quem são as pessoas envolvidas no acontecimento desse fato? Ela traz a informação. Como esse fato aconteceu? Qual foi o desenrolar das ações até chegar à realização desse fato? Ela também vai trazer essa informação no texto. E por quê? Qual foi as causas? Quais foram os motivos que levaram a acontecer esse fato? Então, a notícia também traz essa informação. A responder às questões, a esses questionamentos, o autor do texto, que é o jornalista, ele deve responder de maneira impessoal. O que é uma maneira impessoal? Ele tem que escrever
texto sem expressar a sua opinião a respeito do tema. Ele não pode expressar jamais sua opinião a respeito do tema que está escrevendo. O gênero textual notícia, ele sempre vai ser escrito na terceira pessoa do discurso, ou seja, vocês sempre vão encontrar os verbos da terceira pessoa do discurso no modo indicativo, porque assim o autor consegue escrever de forma imparcial, imparcial, sem deixar a sua opinião a respeito do assunto. Aí no material de vocês eu coloquei o conceito do que é notícia, que foi tudo aquilo que eu já expliquei, já explanei. A notícia é um tipo textual que possui o objetivo de informar o leitor sobre determinado assunto. Esse tipo textual vai tratar dos mais diversos conteúdos, como política, acontecimento pelo mundo, questões relacionadas à saúde e muito outros. A primeira característica: texto de cunho informativo. A notícia tem como único objetivo informar o leitor sobre um determinado assunto. E esse assunto tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte da nossa atualidade. Texto descritivo ou narrativo, como também já expliquei. É texto descritivo porque ela vai descrever as ações do fato que se tornou uma notícia de forma detalhada, de forma mais ampla. E narrativa porque ela vai situar esse fato dentro do texto, vai trazer informações importantes, quem são as pessoas que estão envolvidas naquele fato, onde aquele fato aconteceu, quando esse fato aconteceu. É um texto relativamente curto. Como a notícia ela tem como objetivo somente informar, ela é um texto mais pequeno, é um texto mais compactado, diferente da reportagem, veiculado por meio de comunicação. Como eu já disse, a revista, a notícia, ela transmite, ela circula no rádio, na internet, nos canais televisivos, através dos telejornais. Linguagem formal, clara e objetiva. A linguagem formal é aquela que segue os padrões da língua portuguesa. Então, aquela que segue o que é dito pela nossa gramática, pela gramática da língua portuguesa. Nesse tipo de texto, nós nunca podemos utilizar a linguagem formal, a linguagem coloquial, que é a linguagem que nós utilizamos quando estamos falando, nos comunicando com os nossos colegas, com os nossos amigos e com os nossos familiares. Então, por isso, a linguagem é uma linguagem simples, porque para que todas as pessoas que leem aquele texto consigam compreender, tá bom? E a linguagem objetiva. Por que uma linguagem objetiva? Porque esse tipo de texto é um texto enxuto, só vai trazer informações importantes para a compreensão do texto. Texto com títulos principal e auxiliar. Então, a notícia é composta pelo texto principal, que também podemos chamá-lo de manchete. O texto principal, ele é um título obrigatório. Então, toda notícia que vocês forem ler, vocês vão encontrar o título. O auxiliar, ele pode ser chamado de subtítulo, tá? E ele é optativo. Por que ele é optativo? Porque você pode encontrar notícias que tenha o subtítulo, como vocês podem encontrar notícias que não tem o subtítulo. Texto na terceira pessoa, impessoal. Uma das características principais da notícia é a imparcialidade. O autor do texto, que é o jornalista, ele deve escrever, trazer palavras ou expressões do texto que denotam neutralidade, discurso direto e indireto. O discurso direto e indireto é o mesmo discurso
que vocês conhecem lá na fábula, lá no romance. Lá na fábula, o discurso é direto, é a fala dos personagens, é a fala dos animais. O discurso indireto lá na fábula vai ser a reprodução da fala dos personagens, vai ser a reprodução da fala dos animais, feito, realizado pelo narrador. E a última característica, fatos reais, atuais. Como eu disse para vocês, a notícia ela sempre vai abordar fatos da nossa atualidade, do nosso dia a dia, como eu citei o coronavírus. Vamos conhecer a estrutura da notícia. A estrutura da notícia ela é igual da reportagem, tá? Ela vai vir com título principal, subtítulo, lead e o corpo da notícia. Título principal, vocês já sabem, ele é obrigatório. O título principal, ele funciona como um resumo do tema que será abordado. Então, quando a gente faz a leitura do título, a gente já tem a noção do que a notícia vai falar, o que a notícia vai abordar. Subtítulo, nós sabemos que ele não é obrigatório. Então, ele pode vir ou não em uma notícia. O subtítulo ele vai auxiliar o entendimento do título. Ou seja, ele vai ser um recorte do assunto que será explorado em todo o texto. Temos o lead. O lead ele é o primeiro parágrafo. O lead ele funciona, ele é um resumo do que a notícia vai abordar. Se ele é um resumo do que a notícia vai abordar, ele vai trazer as principais informações a respeito dela. Vai trazer o que é a notícia. Então, qual é a notícia? Qual é o fato que se tornou uma notícia? Vai trazer a informação de onde esse fato aconteceu. Vai trazer a informação quando esse fato aconteceu. Vai trazer a informação de como esse fato aconteceu. Vai trazer informação de quem são as pessoas envolvidas nesse fato e por que as causas e o motivo que fez esse fato acontecer. E por último, nós temos o corpo da notícia. O corpo da notícia, ele inicia do segundo parágrafo em diante. Ele é as informações propriamente ditas. Ou seja, ele vai expor com mais detalhe tudo o que foi mencionado no primeiro parágrafo. Todas as informações que foi mencionada no lead, que é o primeiro parágrafo, os parágrafos seguintes, que é o corpo da notícia, ele vai trazer mais de forma bem mais detalhada, bem mais aprofundada. Por último, nós vamos tentar entender a diferença entre notícia e reportagem. Notícia é um texto informativo, impessoal, sem teor opinativo. Ou seja, a notícia só tem um único objetivo: informar o leitor sobre um determinado tema da atualidade. As notícias não são texto assinado pelo autor. Apresentam um tema atual de modo inteiramente informativo. Foi o que eu disse no decorrer da aula. A notícia sempre vai abordar um tema que faz parte do nosso dia a dia, como eu citei, o coronavírus. Reportagem. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. A reportagem, pessoal, ele é um texto expositivo porque ele expõe sobre um determinado assunto. Ele é um texto informativo porque quando ele expõe sobre um determinado assunto, ele tem como intuito principal informar o leitor sobre este assunto, ok? A reportagem, ele é um texto descritivo e narrativo porque
Porque ele descreve as ações daquele fato, então, que ocorreu, e inclui o tempo, o espaço e as personagens. Então ele vai trazer, ao mesmo tempo que ele está descrevendo as ações daquele fato que aconteceu, ele vai situar aquele fato no texto. E a reportagem é um texto opinativo porque o repórter, o jornalista, ele apresenta juízos de valor sobre o que está escrevendo. Ou seja, ele vai dar sua opinião sobre o assunto que ele está escrevendo. A notícia, ela apresenta o nome do repórter. Então, toda notícia, além de trazer o nome do veículo de circulação na qual ela está sendo circulada, na qual ela está sendo transmitida, o nome da revista, o nome do jornal, também vai trazer o nome do jornalista que a escreveu. A reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Então, o que a gente pode entender? Que a notícia, pessoal, ela faz parte do jornalismo informativo, enquanto a reportagem faz parte do jornalismo opinativo. Vamos agora, por último, fazer a análise de uma notícia. Vestida de princesa, guarda municipal prende homem em flagrante por roubo em São José. Através desse texto, a gente já tem noção sobre o que a notícia vai dizer, que é sobre a prisão de um bandido. Aqui, a expressão vestida de princesa, ela foi escrita com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Então, através dessa expressão, nós, leitores, vamos se interessar em saber por que essa guarda estava vestida de princesa. E assim vai fazer com que nós façamos a leitura completa do texto. Daiane Guedes havia saído de uma peça sobre educação no trânsito quando fragou a situação. A notícia ela foi publicada no dia 31 de maio de 2019. Aqui é o subtítulo. Lembrando que o subtítulo é obrigatório, ele pode vir ou não numa notícia. O subtítulo, como nós já sabemos, ele vai ser um acréscimo de informações para completar o que foi dito no título. Qual foi a informação a mais que está completando o que foi dito no título? Nós podemos aqui encontrar no subtítulo. Primeiro, nós temos como informação a mais o nome da guarda municipal, que é Daiane Guedes. Segunda informação a mais que nós temos através do subtítulo é saber por que a guarda estava vestida de princesa, porque aqui no subtítulo traz informação que ela tinha saído de uma peça sobre educação. Então, através dessa informação, a gente já imagina por que ela estava vestida de princesa. A guarda municipal Daiane, de 36 anos, havia acabado de sair de uma apresentação teatral sobre educação no trânsito, em São Paulo, na Grande Florianópolis, quando fragou um roubo. Ainda vestida como princesa Esmeralda, ela deu voz de prisão ao ladrão. O caso inusitado, para quem não sabe o significado da palavra, é algo que não é normal de acontecer. Ocorreu na tarde dessa terça-feira. Aqui é o lead, que é o primeiro parágrafo. O lead ele é um resumo de tudo que a notícia vai abordar. Então, ele vai trazer as seguintes informações: o que é a notícia, onde a notícia aconteceu, quando a notícia aconteceu, como, quem são as pessoas envolvidas e por quê. O que é aqui a notícia? Vamos aqui identificar aqui no texto o que é a notícia, o que é o fato dessa notícia. O fato dessa notícia foi ela, a guarda municipal, ter dado voz de prisão ao ladrão. Ok, aqui é o que é
porque é o fato. Quem são as pessoas envolvidas nesse fato? A guarda municipal Daiane Guedes e o ladrão, o meliante. Quando esse fato aconteceu? Na tarde dessa sexta-feira 31. Aonde esse fato aconteceu? Em São José, na Grande Florianópolis. E por que esse fato aconteceu? Por quê? E por que esse fato aconteceu? Esse fato aconteceu porque Daiane fragou um roubo. Então, aqui é o lead. O lead está trazendo todas essas informações. É um resumo do que a notícia, do que o texto todo da notícia irá abordar. Fiquei surpresa com a situação. Claro, foi muito atípico, contou a guarda, que também é atriz. O significado da palavra atípico é algo que não é comum, que não é anormal acontecer, tá bom? O que a gente percebe aqui? Fiquei surpresa com a situação. Claro, foi muito atípico, tá entre aspas. Então, o que significa que é a... E que significa dizer que é a fala da Daiane, é a fala da guarda envolvida na prisão do meliante. Então, aqui nós temos um discurso direto, porque nós temos a fala de Daiane. A peça de teatro foi encenada no Centro de Atenção aos Idosos, na Avenida Beira-Mar, como parte de um seminário de educação no trânsito como programação de maio amarelo e de prevenção a acidente de trânsito. Aqui está trazendo mais detalhes a respeito do fato, está trazendo informação a respeito da peça na qual Daiane fazia parte do elenco. Então aqui está descrevendo, está narrando todo o fato, todo o acontecimento. Daiane conta que deixou o espaço e pegou a viatura descaracterizada com a intenção de ir a uma base da Guarda Municipal, a cerca de 5 minutos dali, para buscar o uniforme de trabalho que tinha deixado lá. Nesse parágrafo, nós percebemos que aconteceu a reprodução da fala da Daiane. Daiane conta que deixou o espaço. Então, o jornalista aqui reproduziu a fala de Daiane. Então, temos aqui um exemplo de discurso indireto. Mas, poucos metros após sair do CAT, ela viu um colega, que também participou da peça de teatro, andando a pé na calçada, e uma pessoa com atitude estranha perto dele. Ele estava assustado e perguntei se estava tudo bem, e ele disse que estava sendo assaltado. Aqui, nesse parágrafo da notícia, nós temos a predominância, pessoal, de o quê? De um texto narrativo, porque está acentuando aonde aconteceu a situação, como aconteceu, quais as pessoas que estão sendo envolvidas. E lá no finalzinho do parágrafo, nós temos, entre aspas, a fala de Daiane. Ele estava assustado e perguntei se estava tudo bem. E ele disse que estava sendo assaltado. E nós temos a fala de Daiane, então nós temos um discurso direto. Ela desceu do carro, encostou o homem na parede e deu voz de prisão, chamando em seguida reforço via radiocomunicador. Ele ficou surpreso, achou que eu não ia conseguir fazer nada, mas quando me ouviu fazendo a comunicação via rádio, ele foi soltando a mochila da vítima, disse. Na sequência, uma viatura da Guarda Municipal chegou e levou o ladrão e a vítima até uma delegacia. Aqui, como a gente está descrevendo como aconteceu essa ação, como é que esse bandido
foi preso. E temos a fala de Daiane aí, entre aspas. Ele ficou surpreso e acabou e achou que eu não ia conseguir fazer nada. Então aqui se trata de um discurso direto. A imagem de Daiane vestida de princesa e prendendo o assaltante já está nas redes sociais. A guarda que está no cargo há 15 anos diz que não esperava repercussão. Estou até assustada. Imagina, falou. Aqui no último parágrafo nós temos um texto, a predominância de um texto expositivo. Ou seja, o repórter está expondo por que esse fato se tornou uma notícia. Então, esse fato se tornou uma notícia devido às imagens de Daiane estar vestida de princesa na hora que prendeu o assaltante. E lá no finalzinho nós temos a fala de Daiane. Estou até assustada, imagina. Então aqui nós temos um discurso indireto. Pois bem, pessoal, finalizamos nossa aula da semana. Peço que vocês assistam com atenção as aulas, façam as atividades, entre em contato comigo para tirar as dúvidas. Um beijo, fique com Deus.